Muito boa tarde a todos vocês, começando mais um Bom para Todos aqui. Já estou na presença do meu queridíssimo Boaventura de Souza Santos. Hoje eu vou quebrar o protocolo, não vou fazer aquele pequeno resumo de notícias, vocês vão poder assistir nos outros telejornais aqui da TVT, para receber já de cara o nosso ilustre convidado para falar das urgências desse mundo, das utopias, do pensamento, um dos maiores pensadores do mundo. Honra imensa receber mais uma vez o grande sociólogo Boaventura de Souza Santos. Meu querido Boaventura, como é que estão as coisas aí em Coimbra? Você está perto de Coimbra, né? Estou na minha aldeia lá, Conde. Um bom ano para si, para os seus e para as suas telespectadoras. Perguntou-me em off se a estátua aqui atrás era do Dom Quixote. Não é, é uma estátua de bronze do Benin. Do Benin. São os Cavaleiros do Benin que são muito famosos. É uma imitação, obviamente, não é uma reprodução. Não, aqui nós estamos, como pode calcular, aflitos com a quinta onda da pandemia por causa do Omicron. Está-se a calcular que em Portugal haja 100.000 infecções diárias no final de janeiro, apesar de as mortes não aumentarem, porque a população está praticamente toda vacinada, cerca de 90%, e agora estão as crianças, de modo que realmente, comparado com o que era o ano passado, quero dizer, morreram em algum dia 200 pessoas, agora 15, 16, etc. E normalmente gente que não está vacinada. 90% dos que estão em cuidados intensivos é gente que não foi vacinada. Tal e qual que na Inglaterra. Tal e qual que na Inglaterra. De maneira que, meu caro, isto obviamente é uma má notícia para o Brasil. Quando a Omicron chegar aí, vai ser uma razia. Não quero E Boaventura, tem um problema aqui gravíssimo, que é o apagão de dados do Ministério da Saúde. O Ministério sofreu um ataque hacker, não restabeleceu o site, e nós estamos às escuras nesse momento, o que leva uma preocupação muito grande. Pessoal, estamos ao vivo aqui, 15 horas, 3 minutos, com o Boaventura Souza Santos. Eu vou pedir para vocês participarem aqui pelo chat, mandar super chat. Estamos também no canal do YouTube da TVT. Boaventura, meu querido, eu queria começar fazendo uma pergunta muito singela para você, que é o seguinte: o Brasil, depois no golpe de 2016, praticamente o Brasil saiu do mundo, né? Ele virou uma coisa assim, um apêndice, né? E agora me parece que ele está fazendo o caminho de volta, haja vista um ano de 2021 que a gente conquistou alguns espaços novamente, Lula com direitos políticos e tudo mais. Eu queria saber de você, há um reencontro do Brasil com o mundo no seu horizonte? Eu acho que sim, obviamente. Aliás, eu gostaria da gente conversar um bocadinho sobre as boas e as más notícias do mundo, porque obviamente o Brasil está metido em ambas, não é? As boas notícias são essas, não é? Foi o desmascaramento total da Lava Jato, é uma das grandes notícias a nível internacional para a qual o Brasil contribuiu, e obviamente o regresso em força do Lula. É evidente que estas são as duas grandes notícias positivas daquilo que tem acontecido e que aconteceu ao longo deste ano no Brasil. E são notícias de importância mundial, dada realmente a importância do Brasil no contexto latino-americano e também no contexto mundial. São duas boas notícias e que se inserem talvez numa série também de boas notícias. Se quiser depois eu falo das más notícias, não é? Que infelizmente são maiores. Eu não sei como é que o Conde prefere. Eu posso começar pelas boas ou pelas más. É aquela velha pergunta, né, Boaventura, assim, você quer primeiro a boa notícia ou a má notícia? Em geral, a gente responde primeiro as más, né, para a gente fechar com as boas. Então Meu vamos querido, às, você fica à vontade. então vamos às más. Bem, as más são várias, não é? Acho que uma das piores que nós temos neste ano, é o declínio, que parece irreversível, dos Estados Unidos para uma forma muito amputada da democracia, que se vai chamando já anocracia, isto é, não é democracia nem ditadura, mas é algo intermédio, e que é o desenvolvimento e o agravamento das forças proto-fascistas, que têm vindo a crescer tremendamente nos Estados Unidos e que ameaçam, obviamente, a trazer Trump de novo e, portanto, continuar, como eles dizem,
o que foi interrompido em 6 de janeiro com a tentativa de tomar o Capitólio. Isto é realmente gravíssimo, dada a importância dos Estados Unidos no mundo e, sobretudo, porque é aquele país que tem vindo a dizer-se que promove a democracia. Ainda há pouco tempo fez uma cimeira da democracia que eu gostava de conversar consigo, porque foi a coisa mais ridícula que nós podíamos imaginar que se organizou, mas no momento em que ele organiza isto, a democracia em casa está a ficar em perigo. E, portanto, os meus colegas analistas começam hoje a ter nas notícias, muitas vezes, o perigo de uma guerra civil no Brasil, nos Estados Unidos. Isto é uma coisa que não se ouvia já há muito tempo. Esta é uma má notícia, realmente, que, a meu entender, é muito forte. Uma outra, naturalmente, é a Guerra Fria, não é? Está relacionada talvez com esta, mas é esta coisa insensata de criar-se uma agressão de Guerra Fria. Olha, Conde, se não se importa, o meu cão resolveu começar a ladrar. E se você não se importa, eu vou passar... O seu cão? Mas é uma honra ouvir o cão do Boaventura. Como é que é o nome do seu cão, Boaventura? É muito pequenino, mas chamo-lhe o Leão. Mas se quiser, eu ponho os auscultadores, quer que eu ponha, fica melhor. Inclusive, mas para você é melhor monitorar com fone, fica à vontade. Mas depois, se o leão aparecer por aí, você apresenta ele para gente. Bem, ele não aparece porque está lá fora, porque é um cão que está no pátio. E está muito frio em Portugal. Neste momento são 6 graus centígrados lá fora. Está no inverno, não é? Mas talvez assim fique melhor, não? Está bem? Ótimo. De qualquer jeito fica bom, meu querido. Pronto, porque realmente o meu cão estava um pouco. Ora bem, o que eu queria salientar é que a outra má notícia, que é péssima, não é? Porque vai ter muita influência também, muito impacto na América Latina, é este agravamento das relações dos Estados Unidos com a China. A China, que já ultrapassou os Estados Unidos, é considerado o país mais rico do mundo e que pela primeira vez, é a grande notícia do ano, publicou mais artigos científicos que os Estados Unidos. 788 mil artigos científicos, pois veio dos Estados Unidos, o Brasil publicou cerca de 100 mil artigos científicos no ano passado. Portanto, significa que a pujança científica da China é muito grande e os Estados Unidos, de uma maneira muito insensata, estão a organizar uma frente, duas frentes, nas quais estão destinados ao fracasso. Quer a da China, quer a da Ucrânia, aqui com perigo, particularmente para a Europa, porque normalmente as guerras são travadas na Europa, não é? Aquelas em que os Estados Unidos mais diretamente se mete, não é nunca nos Estados Unidos. De maneira que esta também é uma outra má notícia. E a última, só para o começo de conversa, foi a Conferência do Clima em Glasgow, não é? Era aquilo que se esperava, de alguma maneira, mas sempre aquela esperança que ela fosse uma conferência em que definitivamente se tomasse consciência de que a espécie humana está em risco se não fizer mudanças muito rápidas e muito contundentes. Não fez nada disso. O Biden tirou umas fotografias com outros líderes, a pujança, mas claro, saiu do avião quando regressou de Glasgow e a primeira coisa foi fazer mais concessões de petróleo no mar, no oceano, ao largo dos Estados Unidos. O que valeu foi, obviamente, os movimentos, as organizações sociais, o movimento indígena brasileiro esteve muito forte, muito ativo, muito criativo em Glasgow, e foi isso que resgatou. Mas foi o protesto, não foram as decisões de maneira nenhuma. De maneira que nós temos aqui uma série de má notícias. A pandemia não é propriamente uma má notícia, não, porque até naquele livro que eu escrevi sobre a pandemia, O Futuro Começa Agora, publicado pela Boitempo, eu já dizia que as pandemias normalmente demoram 2 anos. E, portanto, esta vai demorar um pouco mais, exatamente porque o mundo está globalizado e as variantes não só circulam mais, mas mudam mais. De modo que estas são aquelas notícias que me ocorrem e o Brasil, aqui, realmente também não contribuiu nestas, sobretudo nesta última, para nada positivamente. Pelo contrário, teve um dos comportamentos piores em termos de proteção da vida durante a pandemia. Não é? Perfeitamente. Boaventura Souza Santos, ao vivo aqui na TVT de São Paulo, canal do Conde, canal do Grupo Prerrogativas também. Estamos ao vivo, 15 horas, 10 minutos. Eu quero aproveitar, então, Boaventura, e mencionar um dos últimos artigos que você publicou
a gente vem desse aspecto global para depois chegar no Brasil. O nome do teu artigo era Captura do Estado, do lawfare ao Great Reset, né? E aí você fala de 3 tipos de capturas de bens públicos, né? Comuns ou globais por atores privados. Se não me engano, Davos, saúde e alimentação. Muito interessante essa análise, você explica de uma maneira muito pedagógica o que está acontecendo nessas instituições, por exemplo, a OMS sendo capturada pelo casal Gates, né? Fala um pouquinho sobre esse processo para a gente, o que nós temos de fazer para resistir a isso? É obviamente um processo extremamente preocupante, Conde, porque realmente a ideia do bem público, que era uma ideia, por exemplo, que nós no Fórum Social Mundial, quando ele existia, um Estado de fundo praticamente, era, enfim, o geral. Pode haver fóruns como aquele que a gente está a animar, da Justiça e Democracia, que procura ser algo distinto. Mas procurávamos realmente valorizar os bens comuns, os bens públicos, universais, etc., como a água, como a saúde, como a educação, como a terra, etc. Bem, o que nós estamos a assistir é uma captura que teve 2 fases. A primeira foi a captura do neoliberalismo, na sua primeira fase, que foi transformar os bens públicos em bens transacionáveis através de grandes empresas, e foi o projeto do neoliberalismo com as privatizações. E, portanto, essa foi uma das primeiras medidas e que fez com que as agências multilaterais, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, passassem a ter um papel extraordinário na vida dos povos, porque os países impedidos pelo neoliberalismo de aumentar a tributação dos ricos acabaram por se endividar para poder continuar a produzir algumas políticas sociais que, entretanto, foram cada vez mais empobrecidas, bem, e mais reduzidas. Bem, e nesse caso o que aconteceu foi que, com o endividamento, os Estados ficaram na mão dessas agências internacionais. E, portanto, foram elas que começaram a ocupar o lugar das organizações das Nações Unidas, como era a UNCTAD, como eram outras organizações, e, inclusivamente, também tentaram capturar as organizações, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos são obviamente um grande contribuinte, digamos, das organizações internacionais, foi isso que ficou acordado depois da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o orçamento da ONU, 22% é coberto pelos Estados Unidos, e no caso da OMS, os Estados Unidos também tinham uma fatia bastante importante de contribuição. Bem, no momento em que Trump decide abandonar, o que acontece é que a Fundação Belinda Bill Gates aproveita a oportunidade e passa ela a financiar a Organização Mundial de Saúde. Não haveria nenhum problema se fosse filantropia, verdadeiramente, mas não é, porque vem tudo com termos de referência, vem tudo com condições, e as condições são aquelas políticas de saúde global que tem a Fundação e que passam, em grande medida, por uma grande promoção das sementes transgénicas para a segurança alimentar, às vacinas patenteadas, aos medicamentos patenteados. Portanto, houve esta captura em que questões de interesse global, público e de bem comum passaram a ser decididas por estas empresas, não é? Acontece que esta fase, que é uma fase ainda com alguma visibilidade, porque de alguma maneira são as grandes agências internacionais que escrevem relatórios, a que a gente tem acesso, pode ler para onde é que vão, etc. Essa fase está a terminar e a ser substituída por uma outra que se lançou em Davos no princípio deste ano, que é o chamado Great Reset, é o grande recomeço. O que é esse recomeço? Já não são as agências internacionais. É um grupo de super ricos, de grandes empresas, quer financeiras, quer das telecomunicações e da tecnologia da informação, nomeadamente as Googles, o Amazon, o Facebook, agora com outros nomes, etc., a Apple, que são os super ricos, digamos assim, que concentram grande parte do PIB mundial e que vão eles, em conclaves fechados, ver quais são as grandes tarefas a que se junta também o capital financeiro global, os grandes grupos, as 5 ou 6 empresas financeiras fundamentais, e se vão juntar para decidir o que é que os governos devem fazer. E, portanto, é uma reedição de uma comissão que existiu, já existiram várias, a mais famosa nos anos 70 era a Comissão Trilateral, que era uma comissão também em que por vezes encomendava estudos, mas eram os grandes magnatos da indústria e das finanças que se reuniam secretamente
Ainda hoje, Bilderberg, por exemplo, é outra organização desse tipo, que se reúne e que estabelece os parâmetros de intervenção para os diferentes países. O Great Reset é exatamente uma dessas neste momento, talvez ainda mais secreto, talvez ainda mais restrito no seu interesse e que está realmente a estabelecer uma agenda para o mundo. Bem, isto cria uma opacidade extraordinária, porque o senhor não pode imaginar o que é que isto depois tem efeitos concretos na vida de todos nós. Dou-lhe um exemplo agora concreto, por exemplo. Nunca se assistiu, eu penso que isto é válido no Brasil como é válido na Europa, a um unanimismo tão grande na comunicação social, na grande imprensa e na grande comunicação social, acerca da agressão da Rússia na Ucrânia. Estão todos, de repente, convencidos e a dizer o mesmo. O Putin quer invadir a Ucrânia, o Putin é agressivo, o Putin é um autoritário, os Estados Unidos são um país hegemónico benigno que quer apoiar a democracia da Ucrânia. E isto é incrível em todo o mundo, porque a gente olha as notícias, às vezes tenho acesso às da Índia, etc. Singapura é a mesma coisa. Ou seja, ouvem o Washington Post, ou leem o Washington Post e o New York Times, a Reuters, a Associated Press e depois os briefings da Embaixada Americana em todos os países. E pronto, e praticamente temos uma unanimidade. É muito difícil encontrar um comentador que diga efetivamente o que se está a passar, que é exatamente o oposto. A agressão e a agressividade é dos Estados Unidos, não é de maneira nenhuma de Putin. Portanto, isto é muito preocupante no ponto de vista também da comunicação social do que está a suceder. Portanto, há aqui muitas notícias deste tipo de captura da informação, captura das instituições. A última foi a grande Conferência da Alimentação, em que a ONU sempre esteve mais ou menos independente do debate, ou tentar manter-se à margem do debate entre a segurança alimentar, que é promovido pelas grandes empresas de inseticidas, de pesticidas, da agroindústria, da agronegócio, como vocês chamam, das sementes transgénicas, e a soberania alimentar, que é o outro parâmetro, que é dos camponeses, que é do MST, é com a ideia de que a terra tem que continuar a produzir saudavelmente, a agroecologia, a reforma agrária, etc. E a ONU sempre esteve um pouco pendente entre as duas e não tomou muita posição. Bem, há muito pouco tempo, a ONU, através de António Guterres, acabou por optar exatamente pela ideia da segurança alimentar e fazer um pacto com estas grandes empresas. Bem, isto é também outro sinal de captura dos bens comuns, porque estas empresas não estão de maneira nenhuma interessadas na segurança alimentar, nem na segurança ecológica, muito menos, das populações. Estão interessadas, obviamente, nos seus lucros e é isso que, obviamente, vai dominar o mundo cada vez mais. Aliás, eu aproveitar, não sei se Boaventura você é muito ligado ao MST, mas o MST está chegando a 1.000 toneladas de alimentos doadas aí nesse período de pandemia no Brasil, que é uma coisa fantástica, né? O MST é uma das maiores, enfim, o maior movimento social brasileiro no sentido de agir politicamente e agir também socialmente para segurar essa barra pesada, porque na ausência de governo os movimentos sociais se destacam, né, Boaventura? Deixa eu aproveitar, vou fazer uma pergunta capciosa agora para você, já que você me levantou essa bola aí, uma pergunta de linguista aqui que eu preparei com todo carinho. Negacionismo, fascismo, racismo. O ultraliberalismo se apropriou da semântica, Boaventura? Será que o problema do nosso tempo não seria mais linguístico do que político? Política é linguística? É disputa de sentidos? Tá aí para a gente fazer um desafio. Sem dúvida, eu acho que era de esperar que o meu querido linguista levantasse essa questão. Não, a linguística, como sabe, foi sempre muito sensível à política e nós estamos a assistir exatamente a uma forma de que a língua, de alguma maneira, nós estamos a tentar evitar que ocorra a catástrofe. Eu, em coisas que tinha escrito, no ponto de vista linguístico, eu nos meus escritos dos anos 90 e 2000, já vinha a anunciar que as forças progressistas tinham perdido os substantivos. A gente só usava adjetivos. Isto é, tínhamos perdido socialismo, tínhamos perdido comunismo, tínhamos perdido revolução. O que a gente falava era democracia direta, desenvolvimento social. Deixa eu só te pedir um favor, sem querer te interromper, já interrompendo. Se você puder afastar um pouquinho o seu microfone, porque ele está Eu posso até tirar,
Não, você pode afastar, acho que você pode só virar, pega o microfone e deixa mais reto esse microfoninho, assim? Para não pegar muito as explosivas. Acho que assim já vai melhorar. Pode continuar, querido. Ora, veja lá, tá? Como quiser. Posso também tirar os auscultadores, se quiser. Portanto, eu vinha a dizer que nós tínhamos vindo a perder os substantivos. E, portanto, só usávamos adjetivos. Nós adotámos, de alguma maneira, a esquerda, por exemplo, adotou a ideia do desenvolvimento, não a ideia da dependência, que era uma ideia que existia antes, era outro conceito, mas depois é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento integral. Quer dizer, nós especializámos nos adjetivos e deixámos que os substantivos desaparecessem ou até fossem apropriados. E fossem apropriados exatamente pela direita, por exemplo. A direita transformou o comunismo realmente num insulto maior que se pode dirigir hoje a muitas pessoas. E, portanto, transformaria a muitas pessoas que já nem sabem o sentido originário, digamos, da palavra comunismo ou da palavra socialismo e pensam que é realmente ofensivo. E amanhã, quando a gente viu Paulo Sérgio Pinheiro a ser considerado um homem sob observação porque era um defensor dos direitos humanos, é evidente que é uma outra apropriação do sentido dali, é mais a ideia da semântica, digamos assim. Eles apropriam-se dos significados. Primeiro, criam aquilo que o Laclau chamava os significantes vazios. Isto é, a democracia está em todo lado, serve para tudo, como se viu nesta cimeira da democracia. Obviamente que vai um Bolsonaro que tem vindo a promover e a falar da ditadura com elogios, da tortura, e que fala em golpe como plano B, vai à cimeira, é convidado para a cimeira da democracia, e a Bolívia, que acabou de fazer um processo eleitoral criativo, extremamente participado, considerado livre e justo em todo o mundo, não foi convidada. Porquê? Porque não se trata da democracia, trata-se do acesso aos recursos naturais. Como sabe, o pré-sal já está todo na mão das grandes empresas petrolíferas internacionais. O Brasil já o perdeu praticamente todo, cerca de entre 70% e 80% dos números, alguns são mais do que outros. Na Bolívia é o lítio. O lítio ainda está sob o controle dos bolivianos. Não foi convidado para a cimeira. Quer dizer, é esta corrupção da língua que qualquer dia ser democrático é ofensivo. Ser um defensor de direitos humanos é um defensivo e, portanto, nós estamos a assistir, por vezes a gente usa, sei lá, fala com o Chomsky, um homem que todos nós muito admiramos e que aos 93 anos de idade continua a poder mostrar-nos a sua sabedoria. O Chomsky dá a dizer, bem, o que se passa nos Estados Unidos não é ainda fascismo, é protofascismo. Bem, lá estamos nós a tentar complicar. Eu concordo inteiramente com ele, acho que é bom para também não trivializar a ideia do fascismo, digamos assim. Agora, quando eu vejo que são os Proud Boys, que são as milícias nos Estados Unidos, o que eles dizem, o que eles fazem, a participação de militares, que agora está neste inquérito no Congresso, mostra-se que os militares participaram ativamente, alguns grupos, dentro na ocupação do Capitólio, tanto assim que 3 oficiais generais dos Estados Unidos na reserva acabam de publicar uma carta aberta no Washington Post a dizer o medo de uma divisão nas Forças Armadas norte-americanas, que se essa divisão exercer vai haver um banho de sangue. E tem razão. De maneira que esta é a situação em que nós estamos, em que realmente os conceitos nós temos que ter muito cuidado, não só guardar, não deixarmos ir com a moda de, por exemplo, não falarmos dos nossos. A palavra capitalismo, por exemplo, se eu ler os textos de economia ou de gestão, a palavra capitalismo não existe. Existe economia e economia de mercado. Não existem capitalistas, existem empresários. Também já não estão a existir trabalhadores, estão a existir colaboradores, na verdade. Portanto, esta corrupção da língua e a transformação da língua é parte de uma estratégia de dominação, sempre foi assim. Agora, Boaventura, não foi sempre assim, quer dizer, a minha questão como linguista é justamente olhar esse sistema, né, evocando o Saussure para ser mais ortodoxo, até o sistema de signos, ele está de tal maneira capturado pelo discurso do neoliberalismo que fica difícil você produzir o sentido como um antídoto para isso. É uma questão de ordem estrutural macro, que não é nem a questão da internet. E foi diferente em algum outro tempo da nossa história?
era diferente na medida em que era mais fácil de alguma maneira. Quer dizer, os campos políticos, os campos ideológicos distinguiam-se muito melhor pela sua linguagem, pelos conceitos que usaram, pelas categorias que usavam. Hoje, realmente, torna-se realmente um bocado mais difícil, porque as categorias, em meu entender, estão todas, de alguma maneira, esvaziadas. Quer dizer, a democracia é uma das que o neoliberalismo procurou esvaziar. Se eu estudasse ciência política nos anos 70, felizmente é um jovem, não tem nada a ver com essa época, mas eu tenho. Bem, nessa altura nós falávamos 5 tipos de democracia, nunca se falava de democracia em geral. Fala-se de democracia comunitária, democracia representativa, democracia direta, democracia participativa, democracia indígena, democracia do desenvolvimento, democracia popular, quer dizer, uma série de diversificações, e aqui foi curioso, o neoliberalismo acabou com toda a adjetivação que era importante, e a democracia representativa, ou democracia liberal, como então se chamava, passou a ser democracia. Aqui foi o processo contrário, quer dizer, a captura foi pela redução da complexidade dos conceitos, que normalmente é assim que isto ocorre. Portanto, eu penso que nós estamos eu penso que agora é mais difícil, exatamente porque estamos num momento em que a doutrinação está a chegar a um nível que é muito mais complicado do que a própria apropriação da linguagem. Eu acho que tem toda a razão. Há aqui uma apropriação e uma captura importante. Mas eu vejo, por exemplo, uma coisa que para mim é mais até preocupante. É o que é que significam as coisas, obviamente, que as pessoas podem crer genuinamente. Eu já nem digo as coisas, é o que elas significam. Por exemplo, o senhor hoje, por exemplo, se realmente as fake news continuarem com a intoxicação que têm vindo a fazer, amanhã as pessoas podem desejar uma coisa, mas não a querer pelas vias que a sociedade lhe pôs à sua disposição para os obter. Ou seja, eu, por exemplo, quero aumento do salário mínimo, ou eu quero que se façam mais estradas, mas para isso é preciso aprovar uma lei no Congresso. Eu sou contra o Congresso, sou contra as leis. E, portanto, não quero que se produzam as leis que me possam defender. Portanto, fico numa situação de total confusão. Aliás, eu estou a trabalhar muito sobre essa ideia de confusão em que estão as pessoas, porque realmente elas já não sabem o que querem, porque elas sabem o que querem, obviamente. Sabem mais bem-estar, sabem aumento dos seus rendimentos, mas como foram demonizados os veículos através dos quais essas melhorias se era obtinha, por exemplo, um congresso, uma lei, uma discussão, eles não querem nada, é o que acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, veja agora, estavam a discutir as infraestruturas. É fundamental para aumentar o emprego. Você não imagina o que são hoje os Estados Unidos. Eu acompanhei ao longo de 35 anos. As estradas, as barragens. Não houve aprofundamento nenhum, nem melhoria das grandes infraestruturas, dos aeroportos, tudo isso. Bem, o Biden propõe-se fazer isso. Isto é mais trabalho, é mais emprego, é mais produção. É ótimo para as camadas populares. Pois há muito trabalhador que está a opor às leis no Congresso que vão tornar isso possível. Precisamente porque foram doutrinadas a quê? É que se é despesa. Como é despesa, não querem que o Estado tome despesa. E então não vai haver grande desenvolvimento. Está a ver o que é isto? É dizer, neste momento, por exemplo, as notícias, se o Brasil disser, um Paulo Guedes disser, vamos despedir mais quantos funcionários do Estado. Há muita gente no Brasil que vai pensar que é uma coisa boa. Porquê? Porque o Estado não é útil, o Estado é corrupto, o Estado é ineficiente e, portanto, quanto menos funcionários, melhor. Mas estão a pensar que isso significa menos enfermeiras, menos juízes, menos gente, menos polícias, menos pessoas que nos ajudem, que nos protejam? Não pensam nisso, compreende? Eu penso que é esse tipo de intoxicação que agora é muito mais forte com as redes sociais, que eu penso que é o grande tema deste século, vai ser exatamente o que é que vamos fazer com elas. Não? Agora, no Brasil, a gente está tendo, uma coisa que eu posso testemunhar aqui para o Boaventura, a gente está tendo um refluxo, né? Porque a fome e a miséria voltaram de uma maneira tão absurda que as palavras começam a se reposicionar, vamos dizer assim, e a gente começa a ter um pouco mais de racionalidade. Mas não é fácil.
Boaventura, deixa eu só te dizer, a gente está na metade do programa, tem uma surpresa para você hoje aqui, viu? Daqui a pouco vai ter uma surpresa muito bacana aqui para você. Se prepara. E a gente vai chegar no Brasil também daqui a pouco, porque Boaventura tem uma leitura muito importante do Brasil. Mas antes eu quero fazer uma pergunta dessa conjuntura global e trazer 2 comentários aqui. Um comentário super despojado aqui do Daniel Marcos. Professor, o senhor é Porto, Benfica ou Sporting? Olha, eu sou da Académica, porque a Académica era o grupo aqui dos universitários de Coimbra e foi aí que eu desde criança ia ver o futebol. Entre esses 3, eu estou mais próximo do Benfica, de facto, do que do Porto ou do que do Sporting, sem dúvida. Então tá aí nosso Boaventura. O Benfica e o Porto, no Benfica e o Sporting em Lisboa é uma espécie de Fluminense e Flamengo, não é? O Benfica seria mais as classes populares, o vosso Flamengo de alguma maneira. Mas isso não quer dizer nada. Há gente boa no Sporting, obviamente, mas eu estou mais próximo do Benfica. Boaventura Sousa Santos. Eu quero perguntar sobre uma outra tese que você advoga aí já há algum tempo, né? E vou ler um trecho do teu artigo que é fantástico e eu vou pedir para você comentar. Você diz o seguinte: a luta global contra a corrupção é a mais recente versão da luta defensiva do Império Norte-Americano contra os seus reais e imaginários inimigos. As anteriores foram, por esta ordem, a guerra contra o comunismo, a guerra contra o narcotráfico e as drogas, a guerra contra o terrorismo. As diferentes guerras vão se acumulando, embora em cada momento tende a dominar a mais recente. A guerra internacional contra a corrupção está organizada para ser seletiva e, nesse sentido, contém em si a contradição com os princípios que afirma defender. É um emaranhado de questões bastante complexas, Boaventura. Eu queria que você falasse, porque isso é assustador. Quer dizer, agora essa guerra contra a corrupção, patrocinada por uma porção ali do Estado americano, para continuar dominando, para continuar produzindo esse imperialismo. Explica um pouquinho para a gente esse tema. É um tema realmente extremamente importante, eu penso porque, de facto, ninguém é a favor da corrupção. Eu sou contra a corrupção, eu tenho escrito contra a corrupção, eu sou diretor científico do Observatório Permanente da Justiça em Portugal, e um dos nossos temas tem sido exatamente também a fortalecer a justiça portuguesa contra a corrupção. Nada disso está em causa. O que está em causa é que realmente a corrupção, para ser eficaz, ela tem que ser imparcial. Isto é, a primeira coisa é que tem que ser imparcial. Em segundo lugar, ela não deve ir apenas aos sintomas, mas deve ir às causas da corrupção. O Estado da Índia, por exemplo, a gente olha muita corrupção na Índia, há pequena corrupção, que é fundamentalmente resultante dos salários miseráveis dos funcionários públicos. O funcionário público, com a sua função, não consegue muitas vezes, na Índia e noutros países, sair acima do nível de pobreza. Portanto, é aquela pequena corrupção que não interessa, não tem nada a ver com a grande corrupção. A grande corrupção são daqueles que têm mais poder económico ou político nas sociedades e que capturam o Estado, basicamente. Porque a corrupção é fundamentalmente um abuso, neste caso concreto, onde ela é politicamente mais significativa, é quando ela significa uma captura do Estado. O que acontece com os Estados Unidos é que realmente eles entenderam que havia 2 grupos profissionais que seriam os grandes promotores dos ideais e dos interesses norte-americanos, que é a mesma coisa, a meu entender, mundialmente, e que seriam os grandes promotores por não serem diretamente políticos. Esses 2 promotores são os magistrados do sistema de justiça e os jornalistas do sistema de comunicação social. E se olhar para os investimentos da CIA, da inteligência, das universidades, nestas 2 áreas, ele é um investimento enorme, porque em ambos os casos estão à procura de um grupo de gente que, obviamente, recebe certos privilégios. Os magistrados recebem cursos nos Estados Unidos, recebem informação privilegiada. No caso da Lava Jato, receberam, obviamente, as contas bancárias das pessoas. Os jornalistas são mimoseados com visitas guiadas aos Estados Unidos, coisas de turismo, visitas às universidades, conhecimento, etc. E, em troca, obviamente, é a lealdade. É aquela lealdade que a gente está a ver agora nos comentadores políticos acerca da Ucrânia ou acerca da China, que transformam realmente estes países nos agressores,
quando ainda há pouco tempo os mesmos comentadores diziam que a China era, enfim, a grande potência, era uma esperança, podia ser uma articulação com outros países, como o Brasil, no caso dos BRICS. Mudam completamente. Portanto, a luta contra a corrupção está dentro deste contexto. E, portanto, ela é completamente parcial. Veja, os dados, nós sabemos, por exemplo, hoje, que se os Estados Unidos quisessem prender o Álvaro Uribe, da Colômbia, que é, obviamente, um homem que cometeu crimes contra a humanidade com os falsos positivos na Colômbia, isto é, gente que o exército matava, dizendo que eram guerrilheiros, sabendo que não eram, eram jovens camponeses inocentes, chama-se isso o falso positivo. Eles foi tudo organizado, podiam prender, podiam dar os dados, mas não dão os dados. Mas deram os dados das contas que eram importantes para a Lava Jato. Portanto, há aqui uma seletividade que tem a ver com o quê? Tem a ver com duas coisas. Ou são políticos que as querem neutralizar, porque são políticos que, mesmo democráticos, sobretudo se forem democráticos, mas não pró-americanos, é outra coisa que eu gostava de discutir consigo, o que é que significa promover a democracia do ponto de vista norte-americano. É um ponto muito interessante que o senhor talvez fosse bom refletir. Mas, pronto, são, sobretudo, os democratas que são os mais perigosos, evidentemente, se não estão 100% alinhados com os Estados Unidos. Foi o caso do Lula. Porque tem o quê? Tem a ver com o outro lado. O segundo caso são as grandes empresas ou os grandes interesses económicos que podem colidir com os interesses das empresas norte-americanas. Você dá o exemplo da Alstom, né? Desculpa te interromper. O primeiro foi esse caso. E, curiosamente, a Alstom não foi destruída, acabou por ser comprada pela General Electric. É o que vai acontecer às empresas brasileiras, são destruídas ou são compradas a preço da chuva, não é? Mas, inclusivamente, não pagaram, as empresas europeias pagaram indemnizações inferiores daquelas que têm que pagar pelas multas, pela chamada corrupção. Depois vamos ver o que é isso da corrupção. E depois, obviamente, a Odebrecht foi a que foi mais punida a nível mundial. E o homem que contribuiu para que ela fosse a empresa mais punida, com a multa mais elevada que alguma vez foi aplicada pelo Tesouro e pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos, é o candidato dos Estados Unidos no Brasil hoje em dia. Agora, dir-me-á, mas isso é bom, porque afinal então, as empresas entram numa corrupção. O problema não é esse. Obviamente que entram na corrupção, mas ela é endémica e nos Estados Unidos está legalizada. O problema que se diz que os Estados Unidos não são um país da corrupção é porque a corrupção nos Estados Unidos foi legalizada. Portanto, por exemplo, uma grande empresa, nos Estados Unidos, uma empresa pode financiar um partido com o dinheiro que quiser, no montante que quiser. Nós chamamos isso de dark money. Isso foi, obviamente, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça hoje. Os super ricos passaram a dominar completamente os partidos, o Partido Democrático, o Partido Republicano. Ora bem, isto é um caso. Aqui na Europa seria corrupção, nos Estados Unidos é legal. Portanto, o que os Estados Unidos fazem é evitar e liquidar a concorrência de grandes empresas no estrangeiro com as suas. Foi assim no Iraque. Quem é que está a reconstruir o Iraque depois da guerra? Pois é a Halliburton do Dick Cheney, são as empresas de construção dos Estados Unidos. Quem amanhã vai fazer grandes obras, se forem necessárias, de infraestruturas no Brasil? Provavelmente o Brasil não terá ficado com empresas com a capacidade técnica que tinham o Odebrecht. Portanto, o problema que nós estamos aqui é uma parcialidade total que transforma a luta contra a corrupção numa luta de poder. Curiosamente, esta cimeira da democracia que se realizou, grande parte dela foi exatamente a mostrar quão importante é a luta contra a corrupção. Porquê é que eles fazem isto? E isto é que é interessante quando ver o seguinte. É que eles olham para isto como se for a luta contra a corrupção é para promover a democracia. Então o que é a promoção da democracia? A promoção da democracia é uma crença, é ingênua, mas é esta a crença dos Estados Unidos, que é que quando houver eleições, quem for eleito é amigo dos Estados Unidos, vai apoiar os interesses dos Estados Unidos. Não se imagina facilmente nos Estados Unidos que um presidente eleito democraticamente possa ser menos servil, menos obediente aos interesses e aos estratégicos dos Estados Unidos. E se ele for, então já não é democrático. O Evo Morales é autoritário, o Boric corre o risco de ser um autoritário, o Lula também corre o risco de ser um autoritário. Isto é, quem não estiver de acordo com a agenda que é acesso aos recursos naturais, basicamente,
É acesso a recursos naturais, não é outra coisa. Claro, o Nicolás Maduro não é um santo, mas por que é que ele é autoritário e a Arábia Saudita não é autoritária? Não é? O senhor tem que ver que a Arábia Saudita faz parte da Comissão dos Direitos Humanos da ONU, por imposição dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, que ainda há pouco tempo mataram o jornalista Kagoshi, os serviços secretos, à ordem do príncipe da Saudi. Quer dizer, esta é a situação em que a gente se encontra e ela não é de maneira nenhuma fácil para os países que não são nem para a Europa, quanto mais para o Brasil. Boaventura de Souza Santos. É tanta informação, tanto conteúdo, que a gente fica até... Sabe aquela síndrome de Stendhal, de Florença? Você conhece essa? Que tá no livro do Stendhal, né? A pessoa vai em Florença, tem tanta arte, tanta coisa que ela passa mal. Tem casos Exatamente. lá anuais. A gente passa mal de tanto conteúdo. Ô, Boaventura, vamos fazer um intermezzo poético. Claro, momento. Sim. Que bom. Pequeno intermezzo. Depois a gente volta para as nossas questões aqui candentes. Que primeiro bom. Eu vou ler as notícias boas. E as notícias boas também. Quero dar boas notícias também. Quero dar boas notícias claro, também. A gente vai chegar lá. É urgente um verso vermelho que suspenda a animação desse desastre pensado para durar depois do inverno. Aqui um trecho do poema Na Morte de Fidel, do Boaventura. E agora eu vou ler um outro trecho aqui em prosa, importante para a gente, do mesmo Boaventura. Ele diz o seguinte: tenho o grande gosto de vos apresentar um livro intenso e surpreendente, intenso porque foi escrito com a combinação complexa entre razão e emoção, a que chamo razão quente e a que Bento Spinoza chamava Paixões Razoáveis, escrito por um dos mais distintos advogados criminalistas do Brasil. Esse livro contém em si um grito de indignação e um hino ao respeito pelo direito. Tão bonito seu prefácio do livro do Cacai. Claro. E ele faz um trabalho tão bonito de trazer os poemas para dentro das reflexões candentes da política e do direito. Fala um pouquinho dessa conexão com o nosso querido Antônio Carlos, o nosso querido Cacai. Cacai, eu conheço o Cacai há muitos anos, ele era um jovem. Quando veio aqui pela primeira vez a Coimbra, a gente tem conversado muito sobre isso. Depois acompanhei o seu êxito como advogado criminal no Brasil, estive em Brasília algumas vezes com ele. E realmente, nos últimos anos, quando começámos a ver que realmente, por um lado, eu começava a afirmar a minha existência como poeta e não apenas como sociólogo, e o Cacai estava cada vez mais interessado também em trabalhar e mostrar a sua... Olha, o Cacai está aí. Essa é a surpresa, meu querido Bolso. Opa, Cacai, eu estou a falar bem, não estou a falar mal, não podia falar mal, não é? Mas foi assim. E o Cacai, depois houve esta convergência. Eu perdi alguns amigos no Brasil, eram amigos muito bons, alguns que andaram comigo nos Estados Unidos, porque eu quis defender sempre o presidente Lula e a democracia, e eles, obviamente, passaram-se para o outro lado. E não recuperei. Por exemplo, um deles está em Portugal, não vou mencionar o nome, é um querido amigo, mas eu não consigo falar com ele porque sei o que é que se passou. Como é que eles realmente contribuíram para destruir, exatamente através das articulações que fizeram entre os juízes de Curitiba, a Rede Globo, tudo isso. É uma mágoa enorme que tenho. Mas, por outro lado, comecei a ver amigos que eu conhecia há muito tempo e que tinham apenas uma vertente, digamos, para mim, criminal e muito importante, de direito, e de repente, apaixonadamente, não só pela poesia, mas também pelo princípio do direito, pela democracia, pela defesa do presidente Lula, que eu tive todo o gosto, e não foram muitos os intelectuais estrangeiros que tiveram este gosto, de o visitar em Curitiba, na prisão. E, portanto, eu quando vi que o Cacai estava totalmente do meu lado, eu disse, meu Deus, ter um técnico de criminal e, além de mais, uma grande pessoa como é o Cacai do nosso lado, isto é uma coisa absolutamente extraordinária. E foi aí que a gente se começou a reencontrar com uma intensidade enorme, e só a pandemia é que impediu que o Cacai não viesse aqui à minha aldeia. Estava tudo combinado para isso. Há uma refeição que a gente tem que comer aqui, um vinho, mas pronto, temos que esperar um pouquinho mais. Cacai, que bom vê-lo. Cacai, diga dessa honra de ser prefaciado pelo nosso queridíssimo Boaventura. Tá lindo o teu livro, viu? Parabéns, Cacai. Bem, primeiro eu quero dar um
enorme abraço do Boaventura, é um prazer enorme te ver. Eu realmente, como ele acabou de dizer, Conde, eu todo ano faço uma viagem com o pessoal do meu escritório e nós íamos agora, fomos para o seminário em Lisboa e eu queria levar todo mundo, que o meu escritório inteiro é apaixonado pelo Boaventura. E aí, infelizmente, recrudesceu um pouco, agora recrudesceu mais ainda, e nós não pudemos ir, mas espiritualmente eu me sinto abraçado frequentemente por ele. Eu digo o seguinte, Conde, que o meu livro, que nada mais é do que uma coletânea de artigos que eu fiz ao longo dessa resistência, o que tem de melhor nele, sem dúvida, é o prefácio. Quer dizer, eu ando com o livro com o maior carinho do mundo, quando eu tenho que entregar para alguém, eu falo, olha, leia o prefácio se tiver de ler alguma coisa. Mas eu quero primeiro agradecer muito, Conde, dar a oportunidade de dar um abraço ao Boaventura, um abraço que eu não pude dar pessoalmente. Eu estava acompanhando um pouco. Aconteceu uma coisa incrível, né? Eu não tinha pegado Covid. Eu fui passar o Réveillon na casa da Adriana Varejão, com o Freixo, meu querido amigo. E aí a Adriana fez uma coisa interessante, Boaventura. Ela estava na sala dela, fazendo ela mesma a testagem dos convidados, eram poucos. E eu testei positivo. Até acabei de escrever um artigo sobre isso, dizendo que, quando eu vi que estava positivo, o Réveillon é uma data onde você abraça as pessoas com mais efusividade, ainda mais agora que nós estamos meio que tentando despedir desse fascista que preside o Brasil e falar um pouco de novos tempos. Na hora, claro, você fica chateado, mas na hora me deu uma alegria pelo gesto dela de estar fazendo a testagem, porque senão eu teria infectado uma série de pessoas. Claro. Então, eu estou dentro de casa, sozinho, aqui eu tenho uma casa no Rio, desde o dia primeiro, imediatamente eu vim para casa, e não consigo ficar muito contrariado com o fato de eu ter pego, porque realmente está sendo uma coisa mais leve, mas para tentar trazer a discussão sobre a necessidade da testagem, porque no Brasil não se testa, coisa incrível. E se essa grande figura, o casal Pedro e Adriana, não tivesse feito, como eu não estou tendo nenhum sintoma, eu teria saído por aí infectando as pessoas. Mas eu não quero falar de coisa ruim, não. Eu quero falar da alegria que estou com você. Eu estava ouvindo você, Boaventura, só para dar um toque, Conde. Eu acho que essa definição da estratégia, que agora é a corrupção que os Estados Unidos têm, nós fomos a primeira vítima. Eu acho que é a primeira vítima em grande escala, porque realmente eles desestruturaram setores importantes como a infraestrutura. Nós tínhamos orgulho. Eu ia a Lisboa, eu ia aos Estados Unidos, eu vou pouco, mas ia. Estava lá as nossas multinacionais, empresas de infraestrutura. Teve corrupção? Enfrenta a corrupção. Enfrenta como tem que ser enfrentado, e não nessa estratégia que hoje está muito clara. Quer dizer, nós temos um candidato à presidência da República que destruiu um setor, que prendeu o principal opositor e que agora é o candidato oficial deles. Eu não quero falar muito, não, que eu estou aqui para ouvir e para dar um beijo enorme de alegria de te ver, Boaventura. Obrigado, querido. Beijo, Cacá. E quando, Cacá, quando você for na aldeia do Boaventura, você vai conhecer o leão, viu? que é o cão do Boaventura, né, Boaventura? Queridos, uma honra juntar vocês dois, porque realmente eu fiquei emocionado. Eu sou admirador do Cacá, da poesia do Cacá, enfim, e da postura dele diante de todo esse entreveiro que a gente passa no Brasil também. Vou passar para o Boa, só para você saudar o nosso Cacá, que está de passagem aqui, a gente continua. Fala, Boaventura. Não, o Cacá, para mim, realmente hoje, eu não sabia disso, o Cacá, a gente comunica-se pelo WhatsApp, mas eu ainda não sabia, não tinha a notícia disso. É bom ter cuidado, é evidente, não é? Porque aqui em Portugal, por causa da Omicron, obviamente os sintomas não são tão fortes, mas eu tenho aqui com a minha empregada também, temos que começar a fazer a testagem, apesar dela estar completamente também, praticamente isolada, na medida em que a aldeia é muito pouca gente, mas é preciso ter muito cuidado, e a testagem é absolutamente fundamental, porque a Omicron, cada pessoa infecta em média 200 pessoas. É o cálculo que eles estão a fazer nos Estados Unidos, quer dizer, é horrível. Não, Cacai, agora é descansar, aproveita, continua a mandar as poesias, que é fundamental. O Cacai deu-me a conhecer um poeta que eu, para minha vergonha, não conhecia, o Leão de Formosa, que é um grande poeta, que o Cacai tem uma paixão. O Leão de Formosa, agora a última até vinha o livro dele também, acho que o Cacai estava no Rio, foi na altura em que estava no Rio.
e que estava, porque dá-me a impressão que o vídeo era da Avenida Atlântica, parecia que estava na Avenida Atlântica, né? E portanto era ali, era uma maravilha realmente, e eu não o conhecia, e hoje entrou no meu património, exatamente graças ao Kaká, e vamos continuar na luta. Eu vou prefaciar o próximo livro dele, porque de certeza ele já está a escrever outro, não é? Kaká, um grande abraço. Vá descansar, que precisa descansar. Um grande abraço para si. Pela observação, o Boaventura é um grande poeta. Um grande poeta. Eu adoro as poesias dele, leio com muita frequência. E no meu Poesia ao Cair da Tarde, ele está sempre comigo. Um beijo grande. Tchau, obrigado. Valeu, Kaká. Linda sua passagem aqui, querido. Olha só que surpresa bacana, né, Boaventura? Que lindo, acabou. Celebrar a amizade também. Tem um trecho de um verso de um poema teu que eu sou apaixonado. Eu vou ler aqui antes da gente fechar esse intermezzo, né? As águas pensam. Quando pensam muito, chamam-se espelhos. Assim, separadamente, parece quase um haikai, né? Boaventura, onde é que entra Luiz Inácio Lula da Silva nesse xadrez internacional? Qual o papel que ele vai ter nesse cenário todo? Você já explicou tão bem, né? Aquela coisa, o Lula aparece, o Brasil apareceu ofertando uma democracia vibrante, diferente, os Estados Unidos já não gostaram disso também. Não foi só pelo pré-sal, né? Enfim, pela influência global. Mas fala um pouquinho para a gente do papel do Lula nesse momento. O Lula é a esperança e a luz ao fundo do túnel, basicamente. A nível mundial, é a ideia que nem tudo está perdido. Que afinal, por mais que eles façam, o regresso do Lula é tão pujante, é tão forte. Esta visita à Europa é uma coisa absolutamente extraordinária. O que ele fez, o modo como foi acolhido e o modo como os democratas europeus quiseram acolhê-lo para significar aos Estados Unidos e ao seu Bolsonaro realmente o que significa este homem e a solidariedade que demonstraram para ele. Claro, podiam ter demonstrado essa solidariedade antes, mas enfim, os políticos vão sempre um pouco atrás dos cidadãos. Mas alguns sim estiveram. Lembro-se que, por exemplo, eu quando visitei o presidente Lula na prisão, exatamente antes de mim, tinha estado o secretário-geral do SPD alemão, do Partido Social Democrata, ou Socialista Alemão, que não é o atual chanceler da Alemanha. E, portanto, havia, apesar de tudo, uma certa consciência. Agora não, foi realmente recebido como um presidente da esperança, obviamente. E entra num processo em que agora os olhos estão postos nele, de facto. A gente tem que ver. E no Brasil, eu tenho vindo a chamar a atenção dos meus amigos e amigas brasileiras, que felizmente são muitíssimos, onde está o meu querido amigo Conde, é que não tomem por certo que as eleições de 2022 vão correr com serenidade e com toda a lisura democrática, porque eles estão assustados, a extrema-direita está assustada com a pujança do Lula e vai tentar alguma coisa. Vai tentar alguma coisa. Eu tenho dito isso muitas vezes, e isto o que significa o quê? Basicamente o seguinte, é que o Lula, neste momento, é o mais importante dos líderes mundiais, que significa uma viragem na onda antidemocrática que nós vivemos nos últimos 5, 6 anos no mundo, eu diria mais nos últimos 10 anos, porque tudo começou, veja como é, começou com o golpe das Honduras, 2009. A mulher do Manuel Zelaya acaba de ganhar as eleições nas Honduras. Não é? Também tinha começado com o golpe de 1973 no Chile. Gabriel Boric acaba de ganhar as eleições. Também tinha feito um golpe em 2019 com o apoio dos Estados Unidos na Bolívia. A Luiz Arce acaba de ganhar as eleições, ganhou as eleições. Ou seja, há aqui uma sensação de virada, digamos assim, da América Latina no sentido de retomar o caminho democrático. Lula é a grande divisória de águas, porque se o Lula for eleito, como esperamos todos que o seja, como todas as sondagens indicam, e se não houver truques antidemocráticos, de uma ou de outra forma, para impedir que ele assuma, ou que a campanha eleitoral decorra com a normalidade democrática que todos esperamos, se tudo isso for assim, ele é fundamental para fortalecer esta virada. Se o Lula não consegue, bem, então
Foram pequenos países que conseguiram, mas o grande país da América Latina não conseguiu. Portanto, a gente tem que pôr todas as esperanças, são postas no presidente Lula. Naturalmente podemos ter algumas, às vezes, discrepâncias disto, daquilo, das suas opções. Eu penso que ele está a ter uma leitura muito correta das condições internacionais, tanto ele como o Boric, o Gabriel Boric, esta nova geração, o Lula é quase uma nova geração, ele está-se a reinventar, até a nível pessoal, mas também a nível político. Ele sabe que vai herdar um país muito diferente. Um país muito diferente. Aquela arrogância brasileira até 2014, 2015, que era um pouco a arrogância. Se os senhores estivessem em Angola, se estivessem em Moçambique, até aqui em Portugal, havia aquela ideia da grande potência e nós é que somos, etc, etc. Bem, o Lula já sabe que agora não pode fazer isso e já sabe que o seu país é um país que está a precisar de muita atenção. Mas, por outro lado, está a precisar da atenção onde ele foi sempre exímio. Foi ele que tirou o país da fome. O país está de novo na fome. Calcula-se que são 19 milhões que estão a passar fome no Brasil. Em África são 281 milhões de pessoas. E no mundo são quase 1 bilhão, né? É 1 bilhão, exatamente. Quer dizer, portanto, o Lula entra no seu terreno. É este o terreno onde ele marcou uma diferença extraordinária. Para além, naturalmente, de valorizar a ciência, que vai ser outra área fundamental, porque o Brasil tem uma criatividade e uma capacidade instalada científica nas universidades públicas extraordinária, que tem sido completamente depredada e desperdiçada, e, portanto, eu acho que esta é a nossa oportunidade, e do Brasil, obviamente. Aliás, o Lula escreveu um artigo belíssimo na Folha de São Paulo ontem, em parceria com o Sérgio Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, falando muito da China. Ô, Boaventura, chegamos no final do programa. O pessoal aqui no bate-papo tá apaixonado por você, meu querido. Tá todo mundo aqui. Olha só, o José Eduardo Milione. Parabéns pelo programa, Conde. Hoje foi o dia da superação. O pessoal aqui, inclusive eu, fico imensamente feliz de falar contigo. Boaventura, para terminar em 2 minutos, você tem acompanhado as tratativas aí surpreendentes de Lula com Alckmin. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Ô, Conde, você é um homem extraordinário, é um grande jornalista, além de mais, porque o senhor guarda para o último momento a pergunta dos 10 milhões, quer dizer, aquela pergunta realmente é para arrebentar com qualquer um. Mas eu não vou aceitar isso, vou aceitar o seu réptil, vou-lhe responder em 2 minutos. Bem, fundamentalmente é o seguinte, eu escrevi um livro chamado Esquerdas do Mundo Univos, e fundamentalmente, quando o presidente Lula saiu da prisão, eu disse-lhe, publicamente e também em privado, Presidente, o senhor acaba de sair da prisão, depois desta aprovação toda, o senhor já viu que a direita brasileira não é democrática. A direita brasileira serve-se da democracia, mas não serve a democracia. Portanto, eu acho que o seu papel agora, que vai ser fundamental, é unir as esquerdas. Porque as esquerdas no Brasil estão totalmente divididas. O PSOL por um lado, depois o PCdoB, e o PCE, etc. Está tudo, para não falar dos outros partidos, onde eu tenho queridos amigos, onde estava, por exemplo, no PCdoB, o meu querido Flávio Dino e a Manu, quer dizer, está tudo dividido. Você pode uni-los todos, tragam-os todos. Outro grande, que foi meu candidato à presença, que era durante muito tempo, foi o Guilherme Boulos, é um grande líder, em meu entender, do futuro no Brasil, o líder popular, em meu entender, que vai dar que falar, porque é um homem ainda bastante novo, e pelo qual Lula tem um afeto, uma amizade muito especial, porque o presidente Lula uma vez me disse, professor Boaventura, o Guilherme Boulos é o único líder brasileiro popular que herda esta ideia carismática de contacto fácil que eu tenho com as populações. Mas depois acrescentava, o problema do Guilherme Boulos é que está no partido errado. O presidente Lula, mas porquê é que ele foi para esse partido errado? Porquê é que se criou esse partido? Como é que foi aquela reforma das pensões, etc. Bem, entramos aí numa conversa muito amigável, que eu sou muito amigo dele. Bem, perante isto eu quero dizer o seguinte, eu realmente estava à espera, quando eu formulei esta pergunta ao presidente Lula, não me tinha apercebido das condições por que ia passar o país. O Bolsonaro ainda não se tinha revelado aquela pessoa que acabou por se revelar. Um homem realmente da pior espécie do ponto de vista político, nem falo sequer dos outros, e que conseguiu realmente degradar a qualidade da vida brasileira e também da própria democracia.
a um ponto que a democracia brasileira ficou toda em pânico. Veja, por exemplo, vão nomear um militar para o Tribunal Eleitoral, quer dizer, podemos querer militares em todo o lado no Brasil, que já ocupam muitos lugares, mas há aqui um certo defensismo que, de alguma maneira, no imaginário brasileiro criou-se a ideia de que há realmente um plano B, que é o golpe, e é preciso trabalhar esse plano B. E eu acho que o plano B não é bem esse. O plano B é se os interesses dos Estados Unidos vão continuar a ser servidos ou não. Se vão continuar a ser servidos, provavelmente Lula passará. Se não vão continuar a ser servidos, é bom fazer uma guerra. Porque realmente é muita coisa que foi feita nas privatizações da Petrobras, de tudo aquilo que se tem vindo a fazer do pré-sal. O Lula da Silva, a certa altura, disse que ia reverter algumas dessas privatizações. Bem, isto afeta interesses muito importantes, onde está as elites locais do Brasil e internacionais dos Estados Unidos. Portanto, eu penso que o Alckmin é uma política de seguro, digamos assim. É uma apólice de seguro para o Lula. Oxalá ele não se equivoque, como se equivocou e de alguma maneira o país se equivocou com Michel Temer, porque realmente o ADN da direita brasileira é de servir-se da democracia. Oxalá nada aconteça e a coisa dê resultado. Eu, neste momento, acho que nós temos que confiar nas decisões do presidente Lula, mas devo dizer que estou preocupado. Estou preocupado porque, afinal, estamos a falar com o vice-presidente, todos aqueles que participaram, de alguma maneira, no golpe, que apoiaram o golpe, que apoiaram a destruição da democracia. Eu compreendo que, neste momento, há uma ideia que se criou em desespero, mas que eu compreendo sociologicamente, que é ir buscar, tentar dividir a direita e tentar acreditar que há na direita uma facção que ainda quer a democracia, porque pensa que os seus interesses podem ser mais bem servidos pela democracia que pela ditadura. E é tentar aproveitar essa fatia e trazê-la para um consenso democrático. É uma jogada de alto risco. Mas um homem como o presidente Lula é um homem dos altos riscos, e eu espero que ele tenha êxito, eu vou torcer por isso. Se não tiver risco também, que graça tem a vida, né? Boaventura de Souza Santos, muito obrigado, parabéns, enfim, pela sua disposição. Você está num momento de tanta produtividade também, eu fico impressionado. Dá um cafuné no leão aí e espero em breve a gente estar junto novamente. Valeu, gente. Terminando bom para todos de hoje. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, Conde. Um grande abraço. Tchau.